Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, dois tópicos hoje no vídeo, né? Primeiro, Botafogo. Já falei aqui várias vezes que eu sou Vasco, mas meu pai era botafoguense. Nunca me obrigou a ser Botafogo, nunca sugeriu que eu fosse Botafogo. Lá para 7, 8 anos, eu vi um jogo do Dinamite. Ele entrou, estava no banco, fez 3 gols, virou a partida. E aí eu falei assim, pai, sou Vasco. Não disse virei Vasco, sou Vasco, não era nada até aquele momento. Essa história que você diz que, alguns dizem, nasci Vasco, sou Vasco, eu respeito. Mas meu pai era botafoguense, minha mãe gostava do Fluminense, por causa do pai dela, meu avô paterno, e virei Vasco. Virei não, me tornei Vasco, né? Esse negócio de virar parece que isso é outra coisa. Me corrijo aqui. Passei a ser Vasco. Do nada. Por causa do Dinamite, né? Sem pressão familiar, sem pressão de amigos, de parentes, nada, de vizinho, nada. Foi o Dinamite que me escolheu, Vasco me escolheu para ser seu torcedor. Acho que muitos são escolhidos, mas respeito quem fala que nasceu Vasco, que não sei o quê, família vascaína, respeito. Ok, né? Dito isso, gosto muito, melhor, quem acompanhou a torcida durante muito tempo, né? A gente vai ficando velho, para com isso, né? Não tem mais tempo, trabalho, família, etc. Mas sabia, sempre soube, Botafogo, Palmeiras, Galo, Bahia, Grêmio, Coxa, Santa Cruz, os times que o Vasco, que as torcidas do Vasco tinham uma afinidade, que inclusive transitam em São Januário e vice-versa, sem problema algum, né? E eu não tenho esse escalonamento como alguns vascaínos têm. Não, primeiro é Palmeiras, depois é Galo, não tem nada disso. Eu gosto do Botafogo por causa do meu pai, ponto, né? Mas de vez em quando aqui entram alguns bobões que não acompanham o vídeo, não veem o vídeo e falam, e tal, o Botafogo é campeão, o Vasco não ganha nada, isso aqui. Já falei aqui, né, que as pessoas não são os times, e os times não são as pessoas que estão à frente nem torcem, né? São lá instituições centenárias que eu tenho que respeitar e respeito. Então, se algum bobalhão vem querendo briga, querendo discordar, querendo confusãozinha, não é meu caso, aqui não vai ter guarida, né? Então torço para que o Botafogo ganhe aí, né? Recopa, Supercopa, Intercontinental, parece que mudaram o nome, né? Eu li alguma coisa nesse sentido, que não é mais Mundial, é Intercontinental, esquece, né? Eu vou torcer para o Botafogo, como torceria se fosse o Galo, né? O Palmeiras, que a gente tem afinidade com esses times, mas não torceria contra outros times aí, não sou de torcer contra ninguém não, ao contrário, longe aqui de mim, sou vascaíno apaixonado, e por conta do meu pai Botafogo, e as torcidas que a gente viajava, fazia churrasco em São Januário, no entorno do Maracanã, em alguns lugares de casas de amigos torcedores, né? Então fica aqui minha torcida pelo Botafogo, e começa hoje já, né, a Primeira Guerra, né? Bom, um outro tópico aqui desse vídeo é o tal do Flávio Dias do Atenção Vascaínos. Vi um vídeo, não foi aqui no YouTube, talvez no Kawaii, que alguém lançou o argumento de que o Flamengo devia 800 milhões e que depois não deve mais nada, que se reestruturou e blá blá blá. Esse alguém parou de falar, o Bismarck, que é um dos donos do canal, que anunciaram o canal, né? Flávio Dias, não é só dele o canal, parece que é do Bismarck também, né? Começou a falar, demoramos, perdemos tempo, blá blá blá, e o Flávio Dias, né? Ele sempre querendo dar chilique, querendo dar a última palavra, ele aumenta o tom da voz, começa a gritar, né? Não é bem assim, não sei o quê, porque o Flamengo foi ajudado pela Petrobras, o Flamengo conseguiu não ter bens penhorados, não sei o que tal. Aí os babacas lá começam a bater palma pro cara. Mais uma vez, não é a opinião de um jornalista, é de um torcedor. Porque a opinião do jornalista não seria essa, seria como o Vasco pode fazer para resolver isso.
e não reclamar de que o Flamengo não teve dos óbices que o Flamengo não teve para se reestruturar. O torcedor, né, ou o jornalista bairrista, clubista, vai ficar batendo nessa tecla, né? Que o Flamengo teve isso, o Flamengo teve aquilo, blá 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 e tal. Não quero saber disso. Eu quero que, se fosse um jornalismo mesmo sério, um canal sério, apresentaria algumas situações para sair disso. Bismarck não tem cognição para isso, a gente sabe do Bismarck, né? E o pessoal lá é pau mandado dele, né? Inclusive tem um tal do... não vou lembrar agora, acho que é Jean Faísca, que ele fica paralisado assim. O Flávio, quando ele fala, parece até que tem medo, né? De perder a boquinha no canal, é um copiador, né? E blá blá blá. Então esse Flávio Dias começou a gritar lá dizendo que o Flamengo foi ajudado, que o Vasco não é ajudado, blá blá. Isso a gente já sabe, porra. Tem que resolver essa história. Não adianta ficar com babaquice de que o Vasco não foi ajudado, de que o Vasco foi prejudicado. Não adianta falar. Isso é para encher linguiça. Você tem que chegar e resolver. Dá aí um caminho. Eu já dei aqui várias vezes o caminho e estou com o Bismarck, né? Nesse ponto aí. A reestruturação tinha que ter sido bem lá para trás, né? Reestruturação lá para trás, antes de SAF, antes de qualquer filho da mãe que teve por aí, né? Antes de Campeiro, inclusive, antes de Salgado, que vendeu o Vasco, né? Ganhou a comissão, mais parte de 70 milhões, junto com Osório Duque Estrada, e mais outros caras aí, que são desimportantes falar aqui para o público, que não quer nem saber quem são esses pilantras, né? Então, o recado, o segundo tópico aqui desse vídeo é esse. Tem que dar um ponto de vista e se posicionar. O meu ponto de vista é reestruturação. Levo porrada aqui pra caceta. O pessoal diz que tem que ser vendido, que tem que comprar jogador, que a gente deixou o Fluminense passar, o Botafogo passar. Deixamos mesmo, pô, por incompetência desses canalhas. E o próprio sócio torcedor quis SAF. Mas muitos foram ludibriados. A maioria foi ludibriada, foi incentivada, foi lobotomizada para que houvesse a venda, que era o último caminho, era o único caminho. O Vasco estava falido. O Vasco não precisaria de SAF lá atrás, né? Deixaram chegar a esse ponto. E o argumento de quem é SAF hoje, e quem era 777, mas não quer aceitar, não quer assumir. Não, porra. Sou a favor da SAF agora porque não dá mais. O Vasco faliu. Mas lá atrás, quando que um time que tem 25 milhões de torcedores, com várias propriedades, né? Com estádio próprio, com um monstro que é televisão, bilheteria, participação em campeonatos, venda de camisas, venda de jogadores, do Vasco, precisaria de SAF, né? E mais, se precisasse de um investidor, de um parceiro, se precisasse de grana, de dinheiro mesmo, tô morto, que chamasse um investidor, um parceiro, não um dono, né? Tem um escrito aqui, que a gente fala até no WhatsApp, Flávio, a opinião dele é que o Flávio Matador, que o Vasco ainda é dono do futebol. Não é dono do futebol mais. Dono do futebol agora, nesse momento, é a 777 ainda com 31%, que está suspenso pela liminar deferida. Ponto. Enquanto não se discute os 39% que estão na Câmara de Arbitragem, e o Vasco só tem 30%. O associativo hoje, ele manda na Vasco SAF por uma liminar, sem ser o majoritário, que é a 777, EICAP, ou pode ser a Linderhall, caso bloqueie aí as ações da 777, ou pode ser também, papai 31%, a Justiça Americana, que vem a dizer assim, ó, EICAP, 777, vocês fraudaram, vocês cometeram crimes, vou pegar esse dinheiro aí para me pagar. E pode entrar na frente da Linderhall, não ser legislação americana, né? O Estado, em várias legislações mundiais, ele entra antes de um credor comum para se locupletar. O locupletamento lícito. 777 e a EICAP deu um golpe no mercado. A Justiça Americana entra e fala assim, opa, isso aqui é meu. Bem comum, não bem individual. E leva antes do que o Linderhall. E pode levar essas 31% antes do que a Linderhall, né? Inclusive tem uma discussão entre Linderhall e a 777 numa ação até hoje, rolando, e pode demorar um tempão aí, né? Então, dito isso aqui,
para fechar esse segundo vídeo, que essa segunda parte do vídeo, o jornalista que se acha sério tem que dar um resultado, um caminho, um horizonte, não ficar com viadagenzinhas. Não, porque o Flamengo foi ajudado. A gente já sabe dessa merda, porra. Só é papo de torcedor. Eu poderia falar isso. Eu sou torcedor, um mero youtuber, mas o senhor não se intitula, nem intitula-se como um grande jornalista, que fala como jornalista, e não é, né? Porque lá atrás o senhor opinou pela 777 e depois disse que foi enganado. Se o senhor tivesse sido realmente jornalista, não poderia ter sido enganado, porque o jornalista não tem o direito de ser enganado. Não tem. A investigação, a pesquisa é uma das obrigatoriedades do jornalista para soltar a sua opinião. E eu aqui, como advogado, também não quero errar. Tento não errar, né? Mas é isso aí, é o que a gente leva, tendo esses canais. A gente não tem um canal sério do Vasco. Um canal sério do Vasco, grande, né? Que o algoritmo do YouTube vai mandar para esses caras, vai mandar Flávio Dias, vai mandar Mário Coelho, vai mandar Fábio Azevedo, o maluco vai ter acesso a canais sérios, menores, lá na casa do cacete. E aí já era, já foi enganado durante muito tempo, já viu babaquice durante muito tempo. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.